Tenho me deparado com muitas pessoas que demonstram e afirmam que desejam muito ter um encontro com Deus, ter uma experiência com Deus. Mas deixe-me falar algo. O encontro com Deus, a experiência com Deus, pode ter um custo. E o principal custo de um encontro com o Senhor é o custo de termos que nos deparar com a nossa própria realidade, com o nosso próprio pecado, com o nosso próprio erro, com os nossos próprios erros. Eu me lembro de um jovem rico que se chegou até Jesus e disse: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus então falou com aquele jovem e no final disse para ele: então tá bom, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era confrontando aquele jovem com aquilo que representava o seu verdadeiro senhorio. Ele então, ao dar as costas para Jesus, ele demonstrou claramente que o seu senhor era o dinheiro, que não havia mais espaço na sua vida para um outro senhor, para um senhor que tomasse o lugar do dinheiro. E assim ele se afastou daquele que poderia ter lhe dado salvação, perdão e vida eterna. Mas eu também me lembro de outros personagens bíblicos que tiveram experiências com Deus que foram marcantes. Eu me lembro, por exemplo, do apóstolo Pedro. Ao se deparar com o poder de Jesus, Pedro disse: Mestre, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. E ele afirmou isso se prostrando aos pés de Jesus, reconhecendo a santidade do Senhor Jesus, o poder de Jesus e também, acima de tudo, reconhecendo a sua própria condição. Eu também me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, ele fala a respeito do Senhor Jesus Cristo e ele fala da seguinte forma: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo então não estava se comparando com outros, ele se comparava à grandeza, à santidade do Senhor. E ele então olhava para si e ele então dizia: não pode haver alguém mais pecador que eu sou o principal dos pecadores. Também me lembro do próprio Jó. E Jó, lá no último capítulo do seu livro, capítulo 42, quando ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Porém, o que vem a seguir também nos chama muita atenção, porque após ele contemplar Deus, ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando nós nos deparamos com Deus, nós também somos confrontados com os nossos próprios pecados, e isso nos leva ao arrependimento. Finalmente, eu me lembro do profeta Isaías. Isaías, que era um jovem religioso, na sua juventude ainda, ele se deparou com a presença de Deus. E ele relata esse encontro. Esse encontro aconteceu quando Isaías tinha mais ou menos 20 anos de idade. E no capítulo 6 do seu livro, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Porém, a contemplação da majestade de Deus não levou Isaías a pular de alegria. Muito pelo contrário, ele disse: ai de mim, porque sou homem pecador e habito no meio de um povo pecador, de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor, a santidade de Deus. É necessário que nós busquemos sim conhecer a Deus, porém na perspectiva de sermos confrontados, e assim nós seremos purificados dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado, de tudo que nos afasta de Deus. Que o Senhor
o abençoe, que você possa de fato ter um encontro com Deus e que seja um encontro confrontador, um encontro verdadeiro, um encontro que possa gerar em você arrependimento e, como consequência, confissão e, como consequência, uma vida nova na presença de Deus. Deus o abençoe. Graça e paz sobre a sua vida.